Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. E hoje a gente vai contar uma história bem interessante, mais conhecida como a história da mulher que dava luz a coelhos. No dia 27 de setembro de 1726, a jovem chamada Mary Toft, de 25 anos, ela entrou em trabalho de parto, como uma gestante comum. A moça, que trabalhava nos campos de lúpulo da Inglaterra, pediu ajuda de uma vizinha chamada Mary Gill para dar à luz. A vizinha foi bastante solicitada e correu para poder ajudar a jovem que gritava de dor. Depois de algum sofrimento, veio a terrível constatação: Mary Toft tinha parido um monstro. Extremamente horrorizada com a situação, Gill correu para encontrar a cunhada de Toft, que era parteira, e relatar o que havia ocorrido. O bebê que havia vindo ao mundo parecia mais uma mistura de partes de animais putrefatos. Prontamente, a família da mãe encaminhou restos deste ser para um médico local. Ao analisar o material, John Howard, profissional que realizava partos há 30 anos, afirmou que aquilo se parecia com 3 patas de gato, uma perna de coelho e 3 pedaços de enguia. Pois é, apesar de tamanha bizarrice, isso não impediu que o especialista continuasse visitando sua paciente para verificar o seu estado de saúde. Até o dia em que Toft deu à luz novamente na frente do próprio médico. Dessa vez, acabou surgindo um coelho. Em pouco tempo, a notícia acabou se espalhando e a senhora Mary Toft se tornou uma celebridade durante os meses seguintes. Howard, ele testemunhou sua paciente dar à luz mais 8 coelhos. Buscando entender este fenômeno, o médico enviou cartas para renomados profissionais em toda a Inglaterra, contando sobre este curioso mistério. Um dos médicos, ao receber a carta do Sr. Howard, foi Nathaniel St. Andre, cirurgião do rei George I. Intrigado com o que ouviu sobre este caso, o rei enviou seu médico para que investigasse a história. Não foi preciso de muito tempo para que St. Andre acreditasse nos boatos. Afinal, ele era conhecido por não seguir parâmetros científicos. Sendo assim, o cirurgião visitou a Sra. Mary, analisou sua barriga e deduziu que os coelhos estavam se formando na sua trompa de falópio direita. Seu diagnóstico ficou confirmado quando ele viu com seus próprios olhos a mulher dar à luz ao seu 15º coelho. A partir daí surgiram algumas supostas teorias. As notícias sobre o nascimento destes coelhos impressionavam tanto as pessoas que a senhora Mary Toft conseguiu justamente ganhar fama, né? E isso acabou virando manchete de jornal e ainda acabou afetando o comércio local. Sendo que no dia 19 de novembro de 1726, o Weekly Journal divulgou o caso e na mesma época os comerciantes que vendiam carne de coelho não conseguiam mais lucrar, porque as pessoas devolveram um nojo extremo do animal. A essa altura, a população e os médicos começaram a acreditar que se tratava de um caso de impressão maternal, uma teoria pseudocientífica bastante popular que circulava na época. Ela acreditava que as emoções e a imaginação da mãe podiam causar defeitos e doenças no parto. Uma mulher que se assustasse com um coelho como a Sra. Mary relatava que tinha ocorrido com ela. Poderia facilmente transformar o feto com seus pensamentos e assim dar à luz a coelhos. Por incrível que pareça, essa teoria acabou fazendo algum sucesso até o início do século XX. Ainda incerto quanto à situação, o rei George resolveu mandar mais um de seus profissionais, o cirurgião Cyriacus Allers, para chegar novamente. Porém, o médico não acreditava na teoria da impressão maternal e não se deixou levar pelos boatos que corriam entre a população.
Mesmo vendo a mulher parir mais alguns coelhos, o Sr. Allers se manteve cético. Aí que surge a verdadeira descoberta. Então, no dia 29 de novembro de 1726, a Sra. Mary Toft é levada contra a sua vontade para Londres para ser analisada. Ela foi trancada em um banheiro e ficou sob intensa observação. Curiosamente, a paciente parou de dar à luz aos coelhos. Na verdade, ela ficou bastante mal, teve febres altas e chegou a perder a consciência algumas vezes. Enquanto tudo isso acontecia do lado de fora, o Sr. Allers resolveu dissecar alguns dos seus coelhos em seu laboratório. O mais estranho é que ele percebeu que os coelhos haviam sido golpeados com uma faca e um deles tinha vestígios de feno e milho. No dia 4 de dezembro, a farsa foi desvendada. Um dos porteiros foi pego colocando um filhote de coelho dentro da sala onde Mary estava trancada. Ele afirmou que a paciente o havia subornado. Outra investigação também revelou que o marido da Sra. Toft havia comprado um número suspeito de coelhos nos últimos tempos. 3 dias depois, quando a corte ameaçou executar um procedimento cirúrgico experimental e doloroso para verificar de perto o que havia de tão especial no corpo da Sra. Mary, ela simplesmente confessou a farsa. Junto com a suposta mentira dessa mulher, caiu a reputação de vários médicos que acreditaram no caso, incluindo o Sr. Nathaniel St. Andre, que havia acabado de publicar um livreto contando esta incrível história. E agora, você deve estar se perguntando como que essa jovem fez para enganar os médicos, não é mesmo? A verdade é que a Sra. Mary Toft havia engravidado pouco tempo antes do escândalo, mas ela perdeu o bebê. Aproveitando que sua cervix ainda estava dilatada, ela simplesmente introduziu o corpo de um gato e a cabeça de um coelho no útero, que foi o que sua vizinha a ajudou a parir. Como o caso começou a fazer sucesso, a Sra. Mary costurou bolsos em sua saia e passou a manter partes de coelhos consigo. Quando os médicos não estavam olhando, ela simplesmente colocava os pedaços para dentro e fingia uma espécie de um parto. Logicamente que esse tipo de atitude teria algum efeito colateral, que provavelmente se manifestou através das altas febres que a paciente teve quando chegou a Londres. O mais impressionante é que a mulher confessou que fez tudo isso porque queria sair da pobreza. Em uma época em que os circos de horrores eram conhecidos por abrir espaço para aberrações humanas, a Sra. Toft acreditou que haveria uma oportunidade para que pudesse ganhar dinheiro dando à luz a coelhos. Mas o que a Sra. Mary não esperava era que a sua farsa iria cair por água abaixo. A jovem acabou tendo que cumprir uma pena de 5 meses sob acusação de fraude. Depois de sair da prisão, ela voltou a viver na pobreza e quando morreu em 1763, ficou conhecida como a impostora de coelhos. Pois é, muitas pessoas tentam enganar outras com histórias fantasiosas, né? Mas essa foi mais uma aí que acabou ficando registrada na história e com certeza algum dia vocês já vão ouvir falar sobre ela, beleza? Por mais um vídeo aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você tem alguma sugestão de tema, coloque nos comentários que com certeza a gente vai estudar e preparar um roteiro para fazer nos próximos vídeos, beleza? Obrigado, galera, mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!